Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Oi, meu nome é João Pedro Ribeiro Carrijo e eu vim apresentar uma pesquisa intitulada Qualidade de Vida e Desigualdade de Gênero entre Estudantes de Direito em Contexto de Precarização do Trabalho, uma análise sociológica de uma instituição de ensino superior pública de 2017 e 2022. Instituição de ensino superior pública, sendo essa a Universidade Federal de Uberlândia. Bom, essa pesquisa foi realizada, como o próprio nome indica, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação da professora doutora Fabiane Santana Previtali, associado ao Instituto de Ciências Sociais da mesma universidade, né? E eu, orientando, João Pedro Ribeiro Carrijo, na época estudante de graduação em Direito, hoje já formado, e atualmente mestrando em Ciências Sociais na mesma universidade. Bom, dito isso, a estrutura do meu trabalho vai se apresentar através do seguinte modo: começando pela introdução, depois seguindo para o desenvolvimento, pela metodologia, depois para o desenvolvimento e por fim para a conclusão. Bom, dito isso, antes de mais nada, é necessário somente abordar de forma breve qual é o intuito do estudo, né? O estudo teve como intuito analisar a relação entre o perfil sociodemográfico dos estudantes e das estudantes de Direito da UFO entre os anos 2017 e os anos 2022 e relacionar esse perfil sociodemográfico à sua qualidade de vida desses estudantes, né? Bom, para isso, antes de mais nada, é necessário primeiro abordar o contexto da pesquisa, né? De forma introdutória, a pesquisa, antes de mais nada, inserir ela, né, no seu contexto macro, ela se situa num contexto no século XXI, né, de avanços, principalmente no contexto nacional brasileiro, né, de avanços e execuções de políticas neoliberais, né, e de avanços tecnológicos, principalmente pelo que a gente entende e o que tem sido chamado hoje em dia de indústria 4.0, né? Além disso, essas novas tecnologias que vêm sendo inseridas cada vez mais no mercado de trabalho, né, no mundo do trabalho, que também, por sua vez, vem sofrendo uma reconfiguração e uma reestruturação produtiva. Reestruturação produtiva essa que apresenta algumas características particulares, dentre elas, por exemplo, sua crescente heterogeneidade e outras coisas como processos intensos de precarização, né? E além disso, a progressiva flexibilização das relações de trabalho, né? Que vem ocorrendo em diferentes esferas, em diferentes âmbitos. Flexibilização essa de trabalho que também vem impactando cada vez mais flexibilização essa também que se apresenta em algumas modalidades, né, como uberização e pejotização. Uberização sendo entendido como aquele fenômeno em que o trabalhador ou a trabalhadora cada vez mais se submete, vamos colocar dessa maneira, né, ao mercado de trabalho como sendo aquele ou aquela que é responsável tanto pela execução do próprio trabalho, né, mas também como se fosse uma espécie de patrão de si próprio, né,
Ou seja, o mercado de trabalho vem sendo cada vez mais imerso nesse contexto em que os profissionais e as profissionais, eles se apresentam agora não mais numa relação de contrato de trabalho, mas como uma espécie de aglomerado de prestadores ou prestadoras de serviços, né, de si próprios. Então, cada vez mais vem ocorrendo, principalmente no contexto brasileiro, uma descaracterização dos vínculos de trabalho, né? Então, sendo entendido com isso o processo de uberização, né? Cuja representação máxima seria os próprios trabalhadores do Uber. E também vem ocorrendo um processo de pejotização, em que também se assemelha bastante com a uberização, que na pejotização vem ocorrendo exatamente esse tratamento do trabalhador ou da trabalhadora como se fossem cada um microempresas de si próprios, né? Vamos colocar dessa maneira. E também vem ocorrendo com esse processo todo erosão de direitos trabalhistas historicamente conquistados há muito tempo. Bom, é mais ou menos esse contexto que essa pesquisa, que surgiu essa pesquisa, que essa pesquisa se insere. E a pesquisa, então, por conta dessas determinações contemporâneas do capitalismo, objetivou analisar, né, como que os estudantes do curso de Direito, muitos deles já no mercado de trabalho, né, como estagiários, como esses estudantes do curso de Direito, futuros profissionais do Direito, vivenciam já no âmbito da sua formação esses processos que vêm ocorrendo, que mencionados anteriormente, né? Para tanto, metodologicamente, a pesquisa se utilizou de uma abordagem descritiva, né, explicativa e transversal, ou seja, num determinado recorte temporal, de natureza principalmente de natureza quant e quali, na verdade, né, pois para a coleta de dados foi utilizado um questionário sociodemográfico, né, elaborado por nós, os autores da pesquisa, enquanto a própria avaliação da qualidade de vida apresentada nesse questionário foi realizada por meio também de outro instrumento, que é o Roll Call Brief, que o Roll Call Brief se utiliza de 4 domínios para analisar essa qualidade de vida, sendo eles o domínio físico, o domínio psicológico, o domínio das relações sociais, o domínio do meio ambiente. Então, os respondentes e as respondentes desse questionário indicavam, numa escala Likert, de 1 a 5 pontos, como eles ou elas se sentiam em relação a determinadas questões dessas esferas mencionadas anteriormente, dessas 4 esferas mencionadas anteriormente. Nós cruzamos essas respostas com os dados sociodemográficos apresentados por esses respondentes, e a partir dessas respostas foi analisada então a análise qualitativa, né? Cruzando com a literatura, com um referencial bibliográfico pertinente ao assunto. Bom, dito isso, por meio dos questionários respondidos, né, é importante mencionar os resultados. Os resultados obtidos principalmente são que é possível identificar que, bom, já no curso de Direito, os estudantes e as estudantes do curso já apresentam determinadas características daquilo que vem a caracterizar o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, né? Permear os trabalhadores e as trabalhadoras no mundo de trabalho. Então, já vem apresentando essas características no próprio curso. Esse paralelo que a gente realiza com o mercado de trabalho é feito por meio de pesquisas já anteriormente realizadas por outros autores, outras autoras, no âmbito específico do mundo do trabalho. Então, a gente percebe essas mesmas respostas e resultados semelhantes já no âmbito da formação, né, da graduação, em que, por exemplo,
nós percebemos, dentre as respostas, já uma predominância entre os estudantes, né? De pessoas autodeclaradas mulheres. Então, uma presença maior de mulheres no âmbito já da graduação, como vem ocorrendo também no mundo do trabalho, né? Contudo, essa presença maior de mulheres não implica necessariamente uma superação das desigualdades de gênero, já que a maioria das respondentes mulheres indicou, através da sua autopercepção, indicou que apresenta qualidade de vida pior nos 4 âmbitos quando comparados com seus pares masculinos, sendo que no domínio físico e psicológico essa diferença, esses resultados são ainda mais evidentes através das respostas obtidas pelo nosso instrumento, né? E, além disso, no curso de Direito, nós também percebemos uma diferença associada à questão tanto de classe quanto de raça e etnia, porque através das respostas sociodemográficas, nós percebemos que existe uma presença majoritária de estudantes oriundos de instituições privadas de ensino e também de estudantes autodeclarados brancos em relação àqueles estudantes autodeclarados pretos ou pardos. Então nós percebemos que existe um recorte também de raça, etnia e de classe no âmbito da própria formação, né, desses estudantes. Importante mencionar que os estudantes autodeclarados brancos e oriundos de instituições de ensino superior, oriundos de instituições de ensino, tanto no ensino fundamental 1, quanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio, são oriundos de instituições de ensino privadas, né? Esses estudantes, eles estão majoritariamente presentes no turno matutino do curso, enquanto os estudantes autodeclarados pretos ou pardos, eles e também oriundos de instituições de ensino públicas na sua formação anterior, estão presentes majoritariamente no turno noturno do curso, né? O que indica que possivelmente essa escolha se dá ao fato de que muitos desses estudantes do turno noturno necessitam conciliar com a formação superior um trabalho diurno, né? Para poderem se manter na universidade, né? Poderem estudar. Enquanto os estudantes do turno matutino talvez não tenham essa mesma necessidade, né? Diante da origem socioeconômica deles. Bom, foram basicamente esses nossos dados encontrados. Então, por enquanto é isso. E obrigado por terem assistido até aqui. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.